Tem um cilindro circular reto, aqui, ó, reto. Ele é reto porque ele forma 90 graus com a base, aqui, ó, bem aqui. E tem um cilindro oblíquo. Se ele não fosse cilindro reto, ele é cilindro oblíquo. E aí o cilindro oblíquo forma um ângulo alfa, bem aqui, ó, um ângulo alfa com a base. Esse alfa não é 90. Então, acho que não tem muita novidade aí, porque isso a gente já fala desde prisma, prisma reto, prisma oblíquo. Não é diferente aqui em cilindro, cilindro reto, cilindro oblíquo. Cilindro reto forma 90 graus com a base. Cilindro oblíquo forma um ângulo alfa com a base, e esse alfa não é 90. Qualquer ângulo menos 90. Área da base é a área da figura que constitui a base. No caso do cilindro, é só o círculo. Então não tem tanta coisa para analisar, né? Como no prisma, tinha que olhar que tipo de figura, e a figura do prisma ela mudava, ora era um triângulo, ora era um quadrado, enfim, ora era um hexágono. Mas no caso do cilindro, a base é só um círculo, e só. Então fica fácil. É a área da figura que constitui a base. Dá para ver aqui, ó, que a base é um círculo, então fica fácil. A área da base de um cilindro é o círculo. Na dúvida, eu tirei aqui o círculo, também aqui, ó, botei separado aqui, dá para ver mesmo que a base é um círculo. E aí, já que a base é um círculo, então calcular a área da base de um cilindro é calcular a área do círculo. É isso. Aqui, ó, a área da base do cilindro é a área do círculo. E a área de círculo, a fórmula é πr ao quadrado, ó. E aí isso é geometria plana. Geometria plana, a área de círculo, πr ao quadrado. É dado o raio aqui, ó, raio R, tá, do círculo. Tudo isso já estudamos na geometria plana, o que é raio. Beleza. Olha só essa projeção aqui, ó, nas paredes. E aí dá para ver, ó, que a base é mesmo círculo. Ó, nessa forma aqui, ó, a base é mesmo, ó, um círculo aqui, ó, embaixo aqui, ó. A base é um círculo. E a área lateral vai ser o quê? Essa projeção azul aqui, ó. Falamos de área da base, tal, é um círculo é πr ao quadrado e tal. E a lateral, a área lateral vai ser que figura? Que figura plana? Vai ser um retângulo, pessoal. Eu vou já mostrar para vocês. E aí, olha, um exemplo. Exemplo 1, observe o cilindro circular reto abaixo. Calcular a sua área da base. Considere π igual a 3. O raio da base, que é um círculo, 2 centímetros. Tanto faz aqui como aqui, ó. O raio é 2 centímetros, ó. Tanto faz aqui quanto aqui. Ele dá o raio. E aí, calcular a área da base é calcular a área do círculo. Tá aí, ó. Calcular a área da base é calcular a área do círculo. E círculo, a fórmula de círculo é πr ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse raio 2 e substituir bem aqui, ó. Botar bem aqui, ó, no lugar desse R. Professor, esse R aqui está minúsculo, πr ao quadrado. E esse R bem aqui, ó, está maiúsculo. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. Eu botei ele minúsculo aqui, ó, porque lá na geometria plana, área de círculo, a gente usava R minúsculo mesmo. πr ao quadrado, esse R é minúsculo. E aqui na geometria espacial, eles usam raio com R maiúsculo. Mas isso aí não vai fazer diferença, não importa. Eu falei muito para vocês, desde geometria plana, que eles iam mudar as letras. Então, não tem problema, tá bom? É o mesmo raio, tanto faz, maiúsculo ou minúsculo, é o raio R. Vocês nem tem que se bitolar muito só de uma forma. Eu expliquei muito sobre isso. Não se bitolem, porque pode mudar as letras, pode vir maiúscula, pode vir minúscula, e vocês acharem que é outra coisa completamente diferente. E não é a mesma coisa. Então, vamos pegar esse raio 2 e substituir bem aqui na fórmula, ó. Então, vai aparecer um 2 bem aqui no lugar desse R. Tá aí, ó, apareceu, ó, no lugar do R, apareceu o 2 aqui, ó, certinho, ó. Então, πr ao quadrado, o raio é 2, o raio é 2 aqui, ó. Então, ficou π vezes 2 ao quadrado. Não pode emitir esse elevado ao quadrado aqui, tá? Não pode emitir. E aí, o que tem para fazer aí? Resolver essa potência. 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Então, olha aí, ó. Ficou π vezes 4. Mas só que não se escreve assim, π vezes 4. Π sempre fica para trás. Então, fica assim, ó. 4π. 4π.
Se não fosse dado o valor do π, terminava aqui a conta. A resposta seria área da base 4π centímetros quadrados. Só que no problema é dado o valor do π. Está bem aqui, ó, estou marcando, ó. É dado o valor do π. O π é 3. Então, se é dado o valor do π, eu tenho que substituir bem aqui, ó. Pegar esse 3 e colocar bem aqui, ó. Colocar bem aqui. Professor, e se não fosse dado o valor do π? Se não fosse dado o valor do π, a conta terminava aqui, bem aqui. Resposta, 4π centímetros quadrados. Mas quando o problema te dá o valor do π, você tem que fazer a substituição. Você tem que olhar sempre lá no texto, se o texto te dá o valor do π. E o Enem? O Enem dá o valor do π. E o valor do π não é esse 3. Eu já falei isso lá desde geometria plana. Π é um número irracional, é 3,1, 4, 1, enfim. É um número que é uma dízima aperiódica, casas decimais infinitas. Mas aí não dá para te trabalhar com um número com casas decimais infinitas. Não dá. Como é que tu faz trabalhar com um número com casas decimais infinitas? Pois é por isso que o texto tem que te dar. Ele tem que te dar o valor. Daí escreve assim, ó, considere π igual a 3. Então, esse valor é uma aproximação do valor do π. Não é o valor do π. Exato, é uma aproximação. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Numa calculadora, π e eu clico em igual. Olha aí, ó. 3,14159265359 e não para aqui. A calculadora parou aí. Mas continua. Continua, são infinitas casas decimais esse π. Qualquer calculadora tem o π. Estou mostrando aqui para vocês uma calculadora. Mas, professor, e aí eu vou trabalhar com esse número? 3,14159265359? Não. E não para no 9, ele é infinito, infinitas casas decimais. Como é então que eu vou trabalhar com o π? O texto vai ter que te dar. Tem alguns livros que diz assim, considere o valor do π 3,1. Arredonda para 3,1. E o Enem arredonda o π para 3. Considere π igual a 3. O Enem escreve assim, considere a aproximação para o valor de π igual a 3. Assim que o Enem escreve no texto. Então, é uma coisa, digamos assim, estrambólica que se torna fácil. Por quê? Estrambólico porque são infinitas casas decimais. Como é que tu vai trabalhar com um número com infinitas casas decimais? Mas se torna simples porque tu não tem que se dar o trabalho de decorar esse número. Então pronto. Tu não tem que se preocupar com isso, porque o texto ele vai te dar o arredondamento do π. O próprio texto vai te dar. Então pronto, tu não se preocupa com isso. Não se preocupa que o próprio texto, caso o Enem, né, que vocês vão fazer, ele vai te dar a aproximação do π, tá bom? E aí eu botei 3 aqui, ó, vem aqui, π igual a 3, porque é exatamente o valor que o Enem dá para o π. Tá? Então sempre olha no texto, tá bom? Dado o valor do π, né, a aproximação do valor do π, no caso aqui é 3, aí você substitui bem aqui, ó, no lugar desse π, e aí 4π vira 4 vezes 3. E aí 4 vezes 3, 12. 12 centímetros quadrados. Pronto, beleza. O Enem sempre dá o valor do π, tá, pessoal? Sempre, 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 tá bom? Então, no Enem, vamos lá, não teria uma resposta bem aqui, ó, 4π, não teria. Você ia fazer sua continha, ia lá procurar a alternativa, a letra A, B, C, D, I, não teria essa resposta 4π. Por quê, professor? Porque o Enem dá o valor do π. Então, você teria que pegar o valor do π igual a 3, substituir bem aqui, ó, fazer 4 vezes 3, 12. 12 teria a resposta no Enem. No Enem, tu ia lá procurar as alternativas, A, B, C, D e E, teria essa resposta 12. Então, o Enem sempre dá o valor do π. Sim, o Enem dá o valor do π, tá bom? Nos livros, algumas questões vêm o valor do π, outras questões não vêm o valor do π. Então, você sempre tem que ir lá olhar no texto, no enunciado, se o enunciado dá o valor do π. Tá, e aí está feito a área da base. É a área do círculo. Área lateral. Falamos da base, a base era um círculo, pi r ao quadrado, fizemos um exemplo e tal. E a lateral? A área lateral agora. Então, olha só. O cilindro aqui montado, né? O sólido. E aí a gente desmonta esse sólido, tá aqui, ó. Desmonta ele.
Supõe que ele é feito de papel, de papelão, cartolina, né, um papel duro. E aí tu desmonta ele e a área lateral, olha só como fica. É um retângulo. Já tinha até falado isso naquela projeção. A área lateral é um retângulo. E aí é um retângulo de altura H aqui, ó. Altura H. Que é a mesma altura para cá, ó. Altura H para cá, ó. A mesma altura, professor. É, porque se tu desmonta o cilindro, ele não vai ficar mais alto, nem mais baixo. Ele vai permanecer a mesma altura. Então, é a mesma altura H. Nesse retângulo, uma das medidas é H, que é a mesma do cilindro, e a outra medida aqui, ó, é 2πr. Esse 2πr, a gente já falou dele em geometria plana. O que era esse 2πr? Ele vem lá da geometria plana, 2πr. O que era 2πr? Olha bem aqui no cilindro, aqui, ó. O que tem na base aqui, ó, é o círculo. O que esse 2πr tem a ver com o círculo? O que esse 2πr é para o círculo? Circunferência. É a circunferência. É a circunferência, tá certo. Esse nome circunferência, ele é muito usado na geometria analítica. Mas lá na geometria plana, né, eu quero fazer uma ligação com a geometria plana. A circunferência, ou a borda do círculo, lá na geometria plana é chamado de comprimento do círculo. E o comprimento do círculo, lá na geometria plana, tinha uma fórmula, comprimento do círculo igual 2πr. Tinha a área e tinha o comprimento. Até se tem um exemplo assim, Dona Maria tem uma piscina, e a piscina tem um formato circular. E a piscina tem um formato circular, a Dona Maria quer trocar o piso do fundo da piscina. Então, dentro da piscina é área. Ela quer trocar o piso, a lajota do fundo da piscina, e aí é área. E aí a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Acabamos de ver isso. πr ao quadrado. Tá aqui, ó. Então é usada essa fórmula para calcular área de círculo. E aí faz lá as continhas. A pessoa que vai fazer a troca tem que conhecer essa fórmula, tem que saber fazer as contas e diz para a Dona Maria. Dona Maria, vá lá na loja e compre tantos metros quadrados de lajota. 20 metros quadrados, 30 metros quadrados de lajota. Metros quadrados é a área. Agora, a Dona Maria, outra situação. Quer colocar uma fita antiderrapante pela borda da piscina. Enfim, para as crianças não derraparem ali, não cair um acidente. Ela quer botar uma fita na borda. Então, veja, na borda da piscina, não é dentro da piscina, é só a borda. Então, quantos metros de fita antiderrapante a Dona Maria tem que comprar? Bom, se é só a borda da piscina, aí é comprimento do círculo. Não é dentro da piscina, é só a borda da piscina. Aí é comprimento do círculo. E a fórmula é essa aqui, ó, 2πr. Então, esse exemplo nós fizemos lá na geometria plana. Então, dentro era a área. A borda era comprimento, que era 2πr. E a borda aqui, ó, bem aqui, ó. Estamos falando da borda aqui, ó. Borda do círculo. E a borda é 2πr, que é o comprimento aqui, ó. É o comprimento. Ah, professor. A área é πr ao quadrado. A borda do círculo é o comprimento do círculo, também chamado de circunferência, é 2πr. É 2πr. Então, esse 2πr, que é a borda do círculo aqui, ó, que sai daqui e vem para cá, ó. Ah, então esse 2πr é o comprimento do círculo. É o comprimento do círculo. Então, olha, muito fácil de ver assim, ó. Tem um papel aqui, ó. Olha, tem um retângulo aqui, ó. Aí tu fecha o retângulo, forma um cilindro. Olha a base do cilindro. É um círculo. O fato é o seguinte, se a base aqui é um círculo, ele é um cilindro, tá? Ele é um cilindro assim, ó. Se a base é um círculo, então o comprimento de círculo aqui, ó, é 2πr. 2πr. E se eu abrir esse papel assim, ó, aqui agora, a base aqui, ó, se eu abrir, vira um retângulo, né? Claro, vira um retângulo. E aqui, ó, continua 2πr. Não vai alterar, porque esse papel não ficou maior ou menor, né? Mais comprido ou menos comprido. É o mesmo papel. Tanto faz ele assim, se eu dobrar ele assim, ó, aí ele vira um cilindro. Vira um cilindro.
Então, a base é um círculo. Então, se a base é um círculo, o comprimento aí da borda é 2πr. Ou se eu abrir ele assim, ele vai continuar o mesmo papel. Então, aqui continua 2πr. E a altura é a mesma, tanto faz, ó. Se ele está assim, forma de retângulo, tem essa altura aqui, ó, H. Se eu dobrar assim, continua a mesma altura, H. Não altera, a mesma altura aqui, ó. Então, esse que está dizendo aqui, ó, a mesma altura H, tá? E o 2πr aqui, ó, o 2πr, porque vem do comprimento do círculo aqui, ó. O comprimento do círculo é 2πr e aí aqui é 2πr. Beleza. E aí, então, a área lateral é um retângulo. É um retângulo de medidas H e 2πr. Então, vamos calcular essa área. Vamos lá. Olha só, a área lateral vai ser a área do retângulo. Área de retângulo, base vezes altura. A base é essa aqui, ó, 2πr. Eu expliquei de onde vem esse 2πr, lá do círculo. E a altura H é a própria altura mesmo aqui, ó. A própria altura H aqui do retângulo. Então, tá aqui, ó, base 2πr, tá aqui, ó, base 2πr. E a altura H é a própria altura H. Veja, tudo isso que eu estou falando é geometria plana. Não tem nada de espacial aí. Porque área da base é a área do círculo. Área do círculo, geometria plana. Área lateral de cilindro. Desmonta o cilindro, forma um retângulo. Retângulo, geometria plana. Esse retângulo, altura H e base 2πr. 2πr, comprimento de círculo. Círculo, geometria plana. Veja, tudo é geometria plana. Não tem nada de espacial. De espacial só o sólido, né? Mas o que a gente está estudando no sólido, tudo é geometria plana. A base dele é círculo, a área lateral dele é retângulo, é geometria plana. Por isso que eu sempre digo a importância da geometria plana. Né? Eu sempre falei isso lá nas aulas de geometria plana. Olha, não perca as aulas de geometria plana, porque a geometria espacial envolve muita geometria plana. Plano não é espacial em si. A geometria espacial tem 3 fórmulas, mais ou menos. 3, no máximo 4 fórmulas. Toda a geometria espacial, professor, tem 4 fórmulas. No máximo 4 fórmulas. Porque, na verdade, a maioria das fórmulas utilizadas na geometria espacial são fórmulas de geometria plana. De geometria plana. Então, quando eu falo de círculo, é geometria plana. Quando eu falo de retângulo, é geometria plana. Tá? Então, a importância da aula de geometria plana. Se o aluno assistir as aulas de geometria plana direitinho, ele tira de letra a geometria espacial. Um aluno que não aprende geometria espacial é porque ele não sabe, na verdade, a geometria plana. Tá? Ele não sabe geometria plana, aí ele acha que isso aqui, ai meu Deus, isso aqui é uma coisa... Geometria espacial é uma coisa absurda. Ei, retângulo é geometria plana. Não é geometria espacial, não. É plana. Círculo é geometria plana. Tá? Tem que aprender geometria plana direitinho. E tudo isso já falamos lá na geometria plana. Tive todo o cuidado de ensinar direitinho a geometria plana, passo a passo, tudo bonitinho, porque eu sabia que a gente ia precisar bem aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, só que agora é letra B, ó. Fizemos a letra A, vamos fazer a letra B. Observe o cilindro circular reto abaixo, calcular sua área lateral. Considere π igual a 3. E aí, olha, para facilitar, eu já desmontei aqui a área lateral, olha, é um retângulo, ó. Já falamos sobre isso, a área lateral de cilindro é retângulo. Medidas H aqui, ó. E a base do retângulo, 2πr, bem aqui, ó. 2πr porque vem do círculo, né? O comprimento de círculo é 2πr. Calcular a área lateral de cilindro é a área do retângulo. Tá aí, ó. A área lateral é a área do retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. A base vai ser esse 2πr e a altura H aqui, ó. Então tá aí, ó. Já apareceu, ó. A base 2πr e a altura H. E aí tem que ser dado o raio. O raio está aqui, ó, 2 centímetros, ó, está bem aqui, ó. Então, tu vai pegar esse raio e colocar bem aqui, ó. E tem que ser dada a altura. Está aqui a altura, ó. Pega essa altura H e põe aqui, ó. Aí o resto é conta. Então, vamos lá. Tem que aparecer ali, depois do π, um 2, e no lugar do H, um 10. Tá aí, ó. Apareceu. Certinho.
Agora faz conta aqui, ó. Multiplica, ó. 2 vezes 2 vezes 10. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Tá aí, ó. 40 pi. Área lateral. Se não fosse dado o valor do pi, terminaria aqui a conta. 40 pi. Mas, nesse texto, é dado o valor do pi, ó. Vem aqui, ó. Pi é 3. Então, não terminou. Tem que pegar esse pi3 e substituir bem aqui, ó. Bem aqui no lugar desse pi, põe o 3. Então, vai ficar 40 vezes 3. 40 vezes 3 está aí, ó. 120. 120 centímetros quadrados. Área lateral de cilindro. Pronto. Calculamos a área da base, calculamos a área lateral. E aí vem a área total. O que é a área total? A área total é isso aqui, ó. Cilindro planificado, desmontado, né? Está aqui ele inteiro, sólido, está aqui sendo desmontado, né? E aqui ele já está desmontado, né? Ele desmontado, ele é chamado planificado. Então, a planificação do cilindro. E a área total é a soma, tá bem aqui, ó, é a soma da área lateral e a área das bases do cilindro. Professor, bases, né, no plural, porque o cilindro tem duas bases. Tá aqui uma, ó, tá aqui uma, e tá aqui a outra, ó. O cilindro tem duas bases. Como no prisma, né? O prisma tinha duas bases também. Então, a mesma coisa o cilindro. Então, área total, está aqui a fórmula, olha, a primeira fórmula da geometria espacial. A área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, ó. A área lateral é essa aqui, ó, essa de branco aqui, ó. Que nós já calculamos, né? Foi a letra D. E a área da base são essas bases aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Duas bases. Daí esse 2 aqui, ó. Duas bases. Professor, uma coisa. Essa fórmula, área total é igual à área lateral, mais 2 vezes a área da base, é a mesma que o senhor usou lá em prisma. É a mesma fórmula. É a mesma fórmula. Veja, de novo, o mais difícil é o primeiro, que é prisma. Porque os demais sólidos já têm muitas coisas semelhantes. Inclusive, tem fórmulas que são exatamente as mesmas. E a fórmula da área total de prisma é a mesma fórmula da área total de cilindro. Ah, então é muita repetição. Repetição do que a gente já estudou. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Letra C, calcular a área total. Aí eu já desmontei aqui, ó, planifiquei o cilindro. Né? Tá aqui a área lateral. E aqui as bases, ó. As bases. E aí, calcular a área total, tá aí a fórmula, ó. A área total é a área lateral e 2 vezes a área das bases. Mas, professor, a gente já calculou a área da base. Foi a letra A. É verdade, já calculamos. E já calculamos a área lateral. Foi a letra B. É verdade. Precisa calcular de novo? Não, não precisa. E aí eu já coloquei bem aqui embaixo, ó. Quando nós fizemos a letra A, a área da base, tá aqui a resposta, ó. 12 centímetros quadrados, ó. E a área lateral deu 120. Então, basta pegar esses valores e substituir lá na fórmula. Área lateral 120, então tu vai pegar 120 e botar bem aqui, ó. E a área da base 12, tu vai pegar esse 12 e colocar bem aqui, ó. Ah, não precisa fazer tudo de novo, né? Não. Não. Lá no teu caderno, tu faria a letra A, a letra B. Quando tu fizesse a C, tu ia apenas pegar o resultado da A e o resultado da B e substituir nessa fórmula. Vamos lá. Na área lateral tem que aparecer um 120. E na área da base tem que aparecer um 12. Então, vamos ver. Tá aí, ó, certinho. Área lateral 120, foi a letra B. E a área da base 12, foi a letra A. Bom, agora é conta, né? Faz essa multiplicação aí, ó. 2 vezes 12, que dá 24. Tá aí, ó. E depois, resta essa soma aí, 120 mais 24, 144 centímetros quadrados. Pronto, acabou. É a mesma fórmula lá de prisma. Quem assistiu a aula de prisma, eu acho que não tem nenhuma dificuldade em fazer isso aí para cilindro, já que é a mesma fórmula, né? Não tem nada de diferente em relação a prisma, para a área total. Volume. Como o cilindro circular reto possui duas bases paralelas e congruentes, como o prisma. Calcula-se o seu volume pela mesma expressão do prisma. Olha só, de novo, a mesma expressão. O produto da área da base pela altura. É verdade, ó, tá aqui, ó. Volume de cilindro
é a área da base vezes a altura. Até o texto já diz, né, como as bases são paralelas, bases aqui, ó, são paralelas e congruentes, quer dizer, tem as mesmas medidas, né, tem o mesmo raio, né, o mesmo raio R aqui, ó, é o mesmo raio R aqui, é o mesmo raio R aqui. Então, por isso que elas são congruentes, elas têm as mesmas medidas. São paralelas e congruentes, então calcula-se o seu volume pela mesma expressão do prisma. A fórmula do volume é a mesma fórmula do volume do prisma, tá? Não muda. Então, beleza, né? Uma repetição de fórmula. E uma diferença de volume para a área total. Então, imagina esse cilindro aí, eu quero revestir ele por fora, com papel, com plástico, um polímero. Por fora é a área total. Ah, professor, mas eu não vou calcular a área de um objeto cilíndrico para comprar um papel de presente lá no armarinho. Claro que não, né? A gente não faz isso no nosso cotidiano. A gente vai lá, compra uma folha de papel de presente e embrulha. Mas a matemática não se limita ao cotidiano. Imagina uma situação numa indústria. Ela vai embalar objetos, como aquele pote de milho que eu mostrei lá, logo lá no início. Então, tu trabalha numa indústria e tu tem que revestir aquele pote com um polímero. As embalagens no mercado, elas vêm lacradas, né? Então, tu reveste com polímero aquilo ali. E aí, tu precisa calcular quanto vai se gastar de material para revestir aquele objeto, aquele sólido. Qual é a área de um objeto e quantos tu vai produzir. Aí multiplica por tantos, sei lá, 1000 objetos daquele. Mas o fato é o seguinte, tu quer calcular a área do material que tu vai revestir esse objeto por fora. Então, isso é a área total. Por fora, cobrir o objeto, revestir o objeto por fora, é a área total. Agora, por outro lado, eu quero saber quanto cabe de produto aí dentro. Eu quero encher esse pote, digamos assim, de sei lá, um produto. Quanto cabe aí dentro? Aí, nesse caso, é volume. Pronto. Então, por fora, área total. Eu quero revestir esse objeto por fora. As superfícies dele, aí é a área total. Eu quero colocar um produto dentro dele. Quanto cabe dentro? Aí é volume. Essa é a diferença de área para volume, tá? Vocês têm que saber isso. Porque os textos, principalmente no Enem, ele não vai dizer assim, calcule a área total. Claro que não, o Enem não é direto assim, gente. Ou calcule o volume. Não, ele vai te dar todo um contexto e ele nem vai te dizer que é área. Nem vai te dizer que é volume. Tu que vai ter que entender, analisar e saber o que ele quer. Então, por fora, revestimento por fora, área total. Quanto cabe dentro, volume. É assim que a gente difere. E aí, ó, para encerrar, calcular o volume. É essa fórmula aqui, né? Já falamos, é a mesma lá do prisma. Área da base vezes a altura. Tem que ter a área da base. Nós já calculamos a área da base, lá na letrata, aqui, ó. Não precisa fazer de novo. Está bem aqui embaixo à esquerda, ó. Marquei aqui, ó. Então, basta pegar essa base aqui, 12, e substituir bem aqui, ó. Põe bem aqui, ó. E a altura? A altura está aqui, é 10, ó. Pega essa altura e põe aqui, ó. Aí é conta. A área da base é 12 e a altura é 10. 12 vezes 10, 120 centímetros cúbicos. Volume sempre a unidade de medida elevada ao cubo. Unidade de medida ao cubo elevado a 3, tá bom? 120 centímetros cúbicos. Isso é volume. Pronto, terminou. Um minuto antes do meu tempo. Então, pessoal, aqui termina a minha aula. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço a todos. Sucesso para todos.